Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar mais uma história da Bíblia. Gente, a Bíblia tem uma história para cada dia do ano. Conta aqui para tia Mari, quais as histórias da Bíblia que vocês conhecem? Vocês já ouviram falar da história de um rapazinho que se chamava Davi? Bom, Davi tem muitas histórias, mas hoje a que eu vou contar para vocês é uma que o meu filho gosta muito, que é de Davi e Golias. Davi era um rapazinho muito temente a Deus. Ele amava a Deus, ele era muito obediente. Então, teve um dia que o Davi estava cuidando das ovelhinhas do papai dele. E então, ele estava lá de boa, cuidando, e o papai dele chegou e falou assim: Davi, eu preciso que você vá levar um lanche para os seus irmãos que estão lá na frente de batalha. Que os irmãos dele eram fortões, lutavam lá nas guerras. E o Davi era pequenininho, magrinho, mas ele era muito obediente, lembra? Então, Davi pegou, deixou as ovelhinhas lá pastando e foi, obedeceu o papai. E foi levar o lanchinho para os irmãos dele. Chegando lá, tinha um gigante, sabe um gigante? Bem grandão, sabe? Gigante assim, ó, gigantão. O gigante estava afrontando o povo de Deus, estava blasfemando contra Deus. E estava todo mundo com medo do gigante, porque ele era grandão. Então, quando Davi chegou, ele ficou pensando, mas como ele está falando essas coisas do nosso Deus e as pessoas estão deixando, não vão fazer nada, não vão detê-lo? E então falaram, se você quiser ir, vai lá. E ele falou, eu vou mesmo, porque eu já derrotei um leão, um urso, esse gigante aí não é páreo para o meu Deus. Então, Davi falou, eu vou. Ele não teve medo. Sabe, crianças, às vezes, diante de um problema, muitas vezes nós temos medo. Muita gente tem medo do escuro, medo de monstro, medo de ficar doente. Existem muitos medos, mas para todos esses medos, o Senhor Deus disse que estaria conosco. Então nós não precisamos ter medo. Nós temos que confiar em Deus e derrotar os nossos medos. E foi o que Davi fez. Davi falou assim: ele é grandão, eu sou pequenininho, mas eu tenho Deus no meu coração. Então, eu vou derrotar esse gigante. E aí quiseram colocar umas roupas lá no Davi, aquelas armaduras, sabe? Aquelas armaduras. Quem conhece uma armadura, sabe? Do Homem de Ferro? Então, quiseram colocar armadura nele, mas ele não quis não, porque era muito pesado. Somente com uma funda, sabe? Tipo um estilingue, mas colocava uma pedrinha. E ele foi com isso e com toda a coragem e com Deus. E chegou lá, esse gigante, ele riu da cara de Davi. Muitas vezes as pessoas vão rir do nosso medo, vão rir da nossa coragem, mas nós temos que lembrar que nós temos que ter Deus no coração, nós não precisamos ter medo de nada, não precisamos nos importar com o que as pessoas dizem, né? Então, ele foi, sabe? Eu tenho aqui, ó, essa imagem que mostra exatamente, olha, tá vendo? Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho de Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas e aquele gigante todo aparamentado. Então, o Davi pegou aquela funda dele, rodou com a pedrinha e tacou. No que ele jogou, a pedrinha caiu bem na cabeça do gigante e o gigante caiu no chão. Madeira! E então, o gigante foi derrotado.
Davi venceu. Todo mundo ficou de boca aberta, com o olho arregalado, porque quem podia imaginar que um pastorzinho de ovelhas, aquele menininho tão pequenininho, poderia derrotar um gigante tão grandão? O gigante pode ser os nossos medos. Hoje em dia, o gigante pode ser aquele coleguinha na escola que fica zombando da gente, fazendo bullying. Mas nós não temos que nos curvar, nós temos que sim orar ao Senhor, pensar em Deus, pedir para Ele, porque é Ele que vai nos dar a vitória. Assim como Davi derrotou o gigante, nós vamos derrotar os nossos medos. Não precisamos ter medo de bicho-papão, de monstro debaixo da cama. Não precisamos ter medo algum, porque o nosso Deus é conosco, ok? Então, não se esqueça, não tenha medo, confie em Deus. E se inscreva no canal da Tia Mari para mais historinhas. Dá um joinha aí, né? Ativa o sininho, ok? Eu vejo vocês na próxima história, tá bom? Tchau, tchau!